se eu não tenho clareza de métricas, se eu não tenho clareza de processo, eu não consigo ter êxito nem escalabilidade, eu não consigo criar engajamento para trabalhar com esses clientes. Se eu não sei o que é ineficiente, eu não tenho como estruturar o meu processo, corrigir as rotas para poder ter sucesso. Vou separar em 2 pontos que são importantes e para você que é empresário que está assistindo a gente, eu gostaria que você prestasse muito atenção nesse momento, porque isso vai fazer diferença dentro do teu negócio. Legal. Márcio, é o seguinte. Primeiro ponto, o padrão que o mercado está fazendo hoje é um padrão que acaba trazendo um problema muito grave pro negócio dele. Você falou de uma prospecção de forma correta. O que o empresário brasileiro tem que normalmente ele acaba se perdendo? Ele quer o resultado de forma imediata. Então eu contrato profissionais que se prostituem por um valor baixo, prometendo trazer um nível de solução que não vem a contento. Eu busco profissionais que não têm profundidade, eu não pesquiso sobre eles, eu não entendo o nível de profundidade, de autoridade que ele pode ter, e mesmo assim o contrato porque ele tem um custo-benefício menor. E eu quero que ele faça exatamente o que eu quero, ou seja, esse profissional muitas vezes ele tem até um nível de qualidade razoável, que ele poderia até gerar um resultado. Mas como eu tenho medo de perder um contrato, medo de não dar seguimento, eu faço tudo que o empresário quer. E eu não gero resultado. O que acontece nesse primeiro caso? Ele pega todas as ações, vê que não deu certo, ele procura outro, e procura outro, e procura outro, e quando você vê, ele não tem estrutura de inteligência, ele não tem estrutura de automação com inteligência, ele não sabe atrair, ele não sabe engajar. Por quê? Porque para fazer isso você precisa de tempo. Entendi. O segundo ponto que eu te colocaria, que seria o como fazer, é exatamente o contrário de tudo isso. É o poder avaliar um profissional que demonstre realmente que tem autoridade, que saiba como fazer. E aí a gente dá o caso da MLA 100% das vezes. Porque como a gente já passou por inúmeros casos de ineficiência com esse histórico todo que eu te falei, o empresário ele pode ter a certeza absoluta de uma coisa. Quando você for fazer, por exemplo, um contrato comigo, se você falar para mim que você quer um resultado em 2 meses de algo que seja absolutamente fora da curva em vendas, eu vou te falar, eu não sou a empresa para estar com você. Porque em 2 meses nós vamos estruturar todo o teu processo de engajamento, todo o teu processo de autoridade, nós vamos avaliar para entender de forma profunda aonde a sua carteira está, quais são os níveis de cliente que você pode ou não atuar, se o teu core business está bem definido ou se você está trabalhando fora dele. E com isso pronto, a gente tem material, métrica e nível de escalabilidade para primeiro testar, entender se aquilo é funcional ou não, para depois mostrar para ele o seguinte: você precisa de um time de vendas que faça automação, mas primeiro precisa arrumar a casa, que é estruturar um marketing viral, estruturar um marketing com algo que já foi validado no mercado, que tem escala, que você pode usar como uma modelagem para poder construir ainda mais autoridade e posicionamento em cima da área que você é especialista e não atirar para todos os lados. Específico em áreas. Tem uma empresa que faz inúmeras áreas, não tem problema. Você vai separar um comercial que vai ser especialista para cada uma dessas áreas e vai viralizar em cima disso. Legal. Só depois disso é que vem as automações. Por quê? Como é que eu vou automatizar algo que eu não sei nem se é efetivo ou não? Cara, e assim, você está falando um ponto aí também que é assim, ó, muito pegar 2 pontos que você falou que faz muito sentido e eu vejo isso acontecendo muito também. Primeiro, essa questão do empresário que quer mandar na empresa que ele contrata, cara, mostra muito que ele é aquele cara que quer centralizar as coisas. Exatamente. Aí ele vira um empresidiário porque ele acha que eu conheço o meu negócio, então tem que ser do meu jeito. Cara, mas ele não é especialista em tudo. Se ele for, ele é um pato. Exatamente. Faz nada bem feito, ele faz só raso, né, as coisas. E aí ele precisa entender que ele tem que contratar especialistas. Então, se você contrata especialista, você não vai pegar o Cristiano Ronaldo e jogar ele na zaga. Não tem sentido, né? Você tem que colocar ele onde ele é bom, onde ele vai conseguir fazer gol. E aí, então, ele sair um pouco e olhar o jogo acontecendo, vai dar muito mais resultado, vai ser muito mais efetivo e ele vai gastar menos energia, né? Então, o empresário também tem que ter esse tempo para respirar. Então, assim, eu paro de atuar ali porque eu coloquei alguém que é bom nisso, alguém que vai ter uma visão, experiência, resultado, e aí eu consigo ter essa paciência para poder focar até em outras áreas, talvez que precisa da minha atenção. O que as pessoas não entendem, Márcio, é que quando você vai fazer um processo de venda, você está lidando com um ser humano. Uhum.
Você não é uma máquina que chega oferecendo. O que 90% do mercado faz hoje? Você que é empresário, presta atenção nisso que vai fazer diferença, vai bugar sua cabeça agora. 90% das empresas tentam fazer tudo de forma atropelada e qualquer interação é uma oportunidade de vender, porque ele precisa daquilo em curto prazo. É o contraintuitivo que funciona. Se eu não te conheço e eu chego e falo para você que eu tenho algo para te vender, você vai falar assim, calma aí, qual é o seu nome? Você nem se apresenta. É precoce demais. Primeiro eu tenho que criar um ambiente específico para que essa pessoa ela se acostume a me ver periodicamente e ela só vai dar continuidade às interações que ela tiver comigo porque ela entende que eu gero valor. E como eu gero valor? Aí eu te dou um exemplo clássico de como a gente atrai dentro da MLA, que é exatamente isso o nosso diferencial principal quando entra numa empresa. A gente consegue pegar você, empresário, e definindo quem é o teu cliente ideal, a gente vai falar a linguagem do decisor, a linguagem do influenciador e vai mandar dados do mercado dele, vai mostrar o que está impactando, o que não impacta, quais são os dados de possíveis concorrentes, o que eles estão fazendo dentro de vendas ou dentro de qualquer área que seja, que gera valor e o que você provavelmente não está fazendo. A gente vai mostrar que processo de venda, normalmente, a gente pode indicar para aquela área específica que pode ter uma escalabilidade muito maior, porque existe um programa de engajamento e de atratividade que funciona. Legal. E eu não falo em vendas em nenhum momento. Então, o que acontece? Eu me diferencio do mercado porque eu não vendo, enquanto eu sei que está toda a concorrência vendendo para ele. E aí ele vai falar, peraí, esse cara é diferente. Porque até agora ele só gerou valor, ele me mostrou desafios que eu posso aplicar dentro de casa, ele me ensinou como prospectar, como fazer automação, como prospectar pelo LinkedIn, como prospectar por e-mail, como fazer um cold call, como fazer um hot call, e até agora ele não me chamou para absolutamente nada. Legal. Então ele me colocou num patamar que quando eu for falar com ele, eu vou falar com ele com uma motivação em cima daquilo que ele mais engajou, daquilo que ele já experienciou, ouviu algum depoimento de algum cliente nosso que já disse que é funcional. E quando a gente falar com ele, a gente vai estar convidando ele para um fórum de networking dentro do segmento dele. A gente vai falar com ele para gerar agendas dentro do segmento específico dele e vai dar nomes de pessoas que normalmente a gente vai falar que ele conheça. Já cria aqui aquela questão da antecipação, não quero ficar de fora. Pô, todo mundo que eu conheço está participando. Esse cara, peraí, quem é esse cara? Ele vai buscar saber quem sou eu, por que eu tenho essa autonomia, por que eu consigo trazer com tanta facilidade essas informações e aí no final você só precisa passar uma data, trabalhar 2 datas, explicar para ele quem vai estar e ele vem. Então é o contrário, é contra-intuitivo. É quase que o cara pede para comprar, né? Nesse processo, vamos dizer assim. Se eu te der um exemplo aqui, todo mundo dá risada quando eu dou esse exemplo, gente, vocês vão morrer de rir também. Tem pessoas que a gente fala por e-mail e pelo LinkedIn nas nossas automações, e é importante dizer que existe uma humanização nas automações. Não é, por exemplo, corretora de seguro que manda automação para todo mundo e um outro corretor de seguro recebe lá. Posso fazer seu plano de saúde? Peraí, eu sou corretor de seguro, como que você está fazendo isso? Não faz sentido. Sim. O que a gente faz? A gente fala com a pessoa uma vez, fala a segunda. Tem cadências nossas de e-mail de LinkedIn que demoram 30 dias para ambiente corporativo. Enquanto tem gente mandando uma mensagem de uma semana para outra para tentar fechar. Esse cliente, quando a gente entra em contato e fala com ele, eu vou dar um exemplo. Márcio, acabou aqui os 30 dias, né? Márcio, a gente te mandou um convite e viu que você engajou sobre o tema de ROI, sobre o tema de vendas. A gente percebeu que você teve um interesse muito grande, que você pesquisou inclusive nossa página no YouTube, o nosso e-mail, você conseguiu ter uma profundidade melhor no que a gente fala em escala. Só que eu quero te dar uma notícia. Eu te mandei uma última mensagem falando que a gente ia entrar em contato com você para te explicar sobre escala e posicionamento. Aí ele fala assim, poxa, mas peraí, Márcio, fala o nome da empresa. Não, é MLA, negócio. Meu Deus, me desculpe, eu vi os e-mails, eu não tive tempo para parar para responder. Realmente eu vi inúmeras vezes, não sei nem se vocês têm controle disso ou não, mas sim, eu tenho interesse. A gente não costuma ouvir assim a pessoa dizendo que não, porque a gente cria uma estrutura onde a gente separa quem engajou mais, quem engajou de forma mediana. Esse contato e quem não já engajou. É estratégico, não é um contato tipo assim, só atirando para qualquer lugar. Eu não falo com quem é frio. Entendi. A pessoa que menos engaja conosco, que a gente dá um nome de 25% de funil,
ela viu pelo menos 1 ou 2 e-mails nossos, ou 1 ou 2 mensagens de LinkedIn, ou algum conteúdo nosso que a gente sabe o motivo de que a gente tem que ligar para esse cliente. É isso que a gente leva para os clientes. Entendi. Você nunca vai ligar para alguém que não sabe quem é você. Você nunca vai interagir com alguém que não sabe quem é você. E essa premissa aumenta, por exemplo, você sair de uma conversão de mercado, que todo mundo faz a conta, né? Para eu fechar 20 clientes, eu preciso prospectar 200 para ter 10%. Não existe 10% com a gente. Nosso índice de conversão é de 50% a 60%. Que legal, cara. É bem. É o quintuplicar, é o quadruplicar, é o isso. triplicar as ações, porque a inteligência vem antes. Só que existe um preço. Quem Sim. não faz isso hoje vai precisar de 2 ou 3 meses para consolidar isso, para se permanecer executando isso sempre e nunca perder isso de vista, essa metodologia, ela vai ter isso para o resto da vida dela. E com uma coisa que é extremamente importante. Eu não jogo fora a informação daquilo que não deu certo. Eu reaproveito aquilo, eu entro em contato com quem não engajou tanto para entender que dor eu não falei. Que hipótese de negócio que talvez você sentiu falta de estar conosco e então eu realimento, é retroalimentação o tempo inteiro. Cara.